Você já se pegou pensando por que, mesmo se esforçando tanto, a resposta ou a realização que tanto espera parece se distanciar cada vez mais? Imagine viver em um vilarejo rodeado por colinas verdes, onde cada amanhecer trazia perguntas novas e cada pôr do sol deixava um gostinho de mistério no ar. É nesse cenário que começa a nossa história, com um jovem cuja curiosidade era tão intensa quanto a luz do sol matinal. Por que será que alguns caminhos parecem mais longos justamente quando mais queremos chegar ao fim? Será que existe um segredo oculto para alcançar a paz interior, ou tudo não passa de um jogo de paciência e dedicação? A verdade, para muitos, pode surpreender. O segredo não está no destino, mas sim na maneira como trilhamos o caminho até lá. Em uma vila escondida entre montanhas silenciosas e rios serenos, morava um garoto chamado Ren. Desde pequeno, Ren era famoso por sua sede de conhecimento. Ele não se contentava com respostas simples ou com o óbvio. Queria saber o porquê das coisas, investigar o significado das estrelas, entender o ciclo das águas, decifrar o vento que soprava no outono. E, mais do que tudo, Ren buscava compreender qual era o sentido da vida, aquela pergunta que nem os mais velhos sabiam responder direito. Foi numa manhã de verão, enquanto observava as folhas dançarem ao vento, que Ren ouviu falar de um ancião muito sábio, um verdadeiro mestre Zen, que vivia no topo da colina mais alta da vila. Diziam que aquele homem conhecia segredos capazes de transformar o coração de quem o ouvisse, e que era procurado por pessoas de terras distantes em busca de conselhos e orientação. Ren não teve dúvidas, precisava conhecer esse mestre. Com uma coragem típica dos sonhadores e uma mochila improvisada com pão, frutas e água, ele iniciou sua jornada colina acima, sem imaginar o quanto esse encontro mudaria sua vida. E se essa história também te tocou, que tal compartilhar esse aprendizado com mais pessoas? Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais corações e inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que inspiram a viver o presente. Seu apoio ajuda a espalhar ensinamentos que podem transformar vidas. A subida era íngreme e exigia esforço. A cada passo, Ren sentiu o coração bater forte, não só pelo esforço físico, mas pela expectativa do que encontraria lá em cima. Ele pensava nas perguntas que faria, ensaiava cada palavra, imaginava respostas profundas que mudariam sua visão de mundo. Quando finalmente chegou ao portão do templo Zen, encontrou um lugar silencioso, repleto de jardins de pedra, bambuzais e o som suave da água correndo entre rochas. No centro daquele paraíso de simplicidade estava o mestre. Seu nome era Sensei Akira. Ele era um homem de aparência tranquila, pele marcada pelo tempo e olhos brilhantes de sabedoria. Sentado em posição de lótus, Akira parecia parte da paisagem, como uma árvore antiga que viu muitas estações passarem. Ren se aproximou com respeito e, de joelhos, fez a pergunta que lhe queimava por dentro. Sensei, como posso encontrar o verdadeiro Zen? Akira olhou para o jovem com uma expressão de ternura, um leve sorriso no rosto, e respondeu com voz serena. 10 anos. Ren ficou surpreso, mas não desanimou. Ele acreditava no valor do esforço e não se intimidava facilmente. E se eu me dedicar ao máximo, sem jamais desanimar? Quanto tempo demoraria então? Insistiu, curioso. O mestre fechou os olhos, respirou fundo e respondeu. 20 anos. A resposta desconcertou Ren. Por que mais esforço aumentaria o tempo? Sensei, e se eu dedicar minha vida inteira, sem pensar em mais nada além do caminho do Zen? Perguntou, determinado. Akira sorriu ainda mais amplamente, como se já esperasse aquela pergunta. 30 anos. Por alguns segundos, Ren sentiu-se perdido. Aquilo parecia um paradoxo. Era como se o universo estivesse pregando uma peça. Quanto mais ele prometia esforço, mais distante o objetivo parecia se tornar. Inquieto, ele não conseguiu se conter e deixou escapar sua confusão. Mestre, não entendo. Por que quanto mais me esforço, mais demoro para alcançar o Zen? Akira olhou para o jovem com gentileza e, tocando de leve em seu ombro, explicou. Quando você mantém um olho fixo no objetivo, sobra apenas um olho para enxergar o caminho. O verdadeiro aprendizado está em prestar atenção na jornada, não apenas em desejar o destino final. Ren ficou em silêncio, sentindo aquelas palavras ecoarem dentro de si.
Era como se, de repente, um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Percebeu o quanto estava obcecado com a ideia de chegar lá e, sem perceber, havia deixado de observar as pequenas belezas do percurso. Akira continuou, dessa vez contando uma metáfora. Imagine que você está subindo uma árvore altíssima para colher o fruto mais suculento do alto. Se, durante a subida, você ficar pensando só no sabor do fruto, pode se distrair e escorregar. O segredo é focar em cada passo, sentir a textura da casca, escutar o som das folhas, perceber o vento soprando em seu rosto. Assim, ao cuidar de cada etapa, o topo se torna apenas consequência de sua atenção plena. Ren ouviu com atenção, finalmente entendendo a mensagem. O aprendizado estava ali, no simples ato de viver o presente. A partir desse dia, Ren passou a olhar para cada momento com novos olhos. Não se tratava apenas de buscar respostas, mas de saborear as perguntas, de apreciar o silêncio entre as palavras e a beleza nos detalhes mais simples. Enquanto permanecia no templo, passou a acordar cedo, ajudava a varrer o jardim de pedras, cuidava do pequeno lago de carpas, aprendia a meditar e a observar a natureza sem pressa. Descobriu que existia poesia no som do bambu balançando, sabedoria no voo dos pássaros, e respostas nas pegadas deixadas pelo vento na areia. Cada pequena tarefa se transformava em uma lição. Lavar uma tigela, preparar o chá, contemplar a chuva cair, tudo ganhava sentido quando feito com atenção e presença. Aos poucos, reentendeu que a paz interior não era algo distante ou inalcançável, mas uma consequência de estar inteiro em cada ação, de se entregar ao agora sem ansiedade pelo futuro. O tempo passou e Ren se tornou conhecido pelo seu sorriso tranquilo. Outros jovens começaram a subir a colina em busca de conselhos. Ele sempre os recebia com hospitalidade e humildade, ensinando que aprenderá que a felicidade e o entendimento profundo não se encontram apenas nos grandes momentos, mas, sobretudo, no modo como vivemos cada instante da nossa existência. Ren nunca esqueceu das palavras de Akira. Sempre que alguém lhe perguntava qual era o segredo do Zen, ele sorria, respirava fundo e respondia, com simplicidade: o segredo é prestar atenção no caminho. É amar o processo, não apenas esperar pelo prêmio. E assim, a lenda de Ren e do mestre Akira continuou a inspirar gerações. Aquela pequena vila se tornou famosa por seus ensinamentos, e pessoas de muitos lugares vinham aprender o valor de viver o momento presente. Você, que lê essa história, pode se perguntar, quantas vezes na vida deixou de apreciar o caminho por estar obcecado com o destino? Quantos frutos deixou de saborear porque estava distraído demais com a pressa de alcançar o próximo objetivo? Talvez, assim como o Ren, tudo o que você precise seja um pouco de atenção e paciência para perceber a beleza que existe no agora. Afinal, a verdadeira conquista não é chegar mais rápido, mas transformar cada passo em uma experiência valiosa. No fim, quando olhamos para trás, percebemos que a maior dádiva não é apenas o que conquistamos, mas a pessoa em que nos tornamos enquanto caminhamos. Que a história de Ren e do mestre Akira te inspire a trilhar seu próprio caminho, de olhos abertos e coração sereno. Se essa jornada fez sentido para você, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que precisa desse lembrete. A verdadeira felicidade está em cada passo do caminho. Comente aqui como você pretende aplicar essa lição na sua vida. Juntos, vamos construir uma comunidade de pessoas mais conscientes e presentes.